Algo que ficou muito prejudicado durante a pandemia no mundo das jogatinas foi a parte das convenções. Esses lugares mágicos em que todo mundo está ali reunido com um só propósito: ficar pobre. Isso e conhecer as maiores novidades dos jogos, além de poder trocar ideia com uma galera que tem o mesmo passatempo maravilhoso que a gente. Por conta disso, e já pensando no ano que vem, acho que vale falar mais sobre a importância e as principais convenções de jogos aqui no De Quem é a Vez Explica. Existe uma convenção aqui no canal, aproveita que o vídeo está só começando e participa dele curtindo, acionando o sininho, compartilhando e se inscrevendo aqui caso você ainda não tenha feito isso. Eu vou ficar mais feliz do que quando eu jogo um Mar 4 no ONU. Antes de mais nada, vale explicar o que é uma convenção de jogos de tabuleiro. Grande ou pequena, uma convenção normalmente começa porque um grupo de pessoas tem um interesse em comum e uma ou mais delas resolve que vale a pena se reunir para falar sobre aquele assunto ou mesmo praticar o passatempo que é tema da tal convenção. No caso de uma convenção de jogos, atualmente, a gente encontra os tradicionais jogos de tabuleiro, mas não é raro encontrar também jogos de cartas colecionáveis e RPGs. Não esse RPG, o outro no caso. As convenções pequenas e médias costumam ser praticamente encontros íntimos que podem ter de 200 a 5.000 pessoas, muitas vezes acontecendo em salas de reunião de hotéis. Já as grandes podem ter de 15.000 a 200.000 pessoas, rolando em verdadeiros centros de convenções grandiosos e próprios para isso, embora haja casos em que elas ocorram em universidades. Uma diferença entre uma convenção grande e uma pequena é que normalmente, quando se rompe a barreira dos 15.000 participantes, você passa a ter mais editoras presentes, sendo possível comprar diretamente delas, além de grandes torneios e sagões em que se pode jogar jogos específicos. O problema das grandes convenções é que muitas vezes elas perdem o aspecto intimista original e viram apenas um lugar para você fazer muitas compras. E quem é marinheiro de primeira viagem fica completamente perdido e assoberbado pela quantidade de pessoas e de possibilidades que esse tipo de evento oferece. A duração de convenções de jogos tende a ser de 2 a 3 dias, mas dependendo do tamanho pode durar até 4 ou 5. A minha experiência tem mostrado cada vez mais que os jogos de tabuleiro unem muito as pessoas, embora algumas vezes elas possam criar probleminhas. Calma. Não! Calma. Pode construir duas na sequência? Não, você tá de sacanagem que você pegou meu porto! Cara, não tô sério, eu não tô acreditando que eu perdi esse porto. Eu não tô acreditando. Eu não vi, o pior é que eu não vi vindo isso. Eu não reparei que ele tava de olho no meu porto. Babaca. Não acredito! Eu acho que ela ficou chateada mesmo com você. Caralho, filha de uma p... Mas ainda assim, no geral, o saldo é sempre positivo. Aquela sensação familiar e gostosa de mergulhar fundo num desafio compartilhado com as pessoas que você ama é muito boa. Desde o fim da década de 1990 e início dos anos 2000, esse passatempo tem bombado cada vez mais a ponto da gente ter essas fendas no espaço-tempo contínuo em que todo mundo fala e respira jogos de tabuleiro. Convenções são lugares mágicos, onde as pessoas compartilham as suas paixões. E é maneiro porque até mesmo a galera que a gente nem conhece e sequer mora perto tem pelo menos um interesse em comum com o qual se unir. Todo mundo se torna seu amigo apenas pelo fato de estar lá. Outro ponto maneiro é que existem painéis com celebridades dos jogos de tabuleiro, então é comum você encontrar o seu projetista favorito de jogos, por exemplo. Além disso, há várias editoras lançando jogos novos, sem contar que também é ótimo para fazer networking, caso você sonhe em trabalhar na outra ponta desse mercado, que é a de quem faz os jogos. E vale lembrar que normalmente tem um monte de mesa para você simplesmente sentar e jogar com a galera. Sendo que algumas convenções têm verdadeiras bibliotecas de jogos para você poder escolher lá e curtir. Então fica claro, obviamente, que a importância de eventos assim é fundamental
principalmente porque estimula o nosso hobby a crescer, além de trazer mais visibilidade para esse passatempo maravilhoso. Afinal de contas, é só lembrar que quando está rolando algum evento na cidade, o RJTV, o CETV, o SPTV, acabam sempre falando sobre esse tipo de evento. E assim, de pouquinho em pouquinho, a ideia de jogar vai entrando na cabeça da galera. Aproveitando esse momento, queria fazer o meu tradicional apelo e pedir para você seguir o @dequemeavez lá no Instagram. A gente quer muito bombar, porque se a gente conseguir bombar lá, a gente pode ter um plano B o dia que o YouTube acabar. Para organizar melhor o seu pensamento, eu vou listar aqui os motivos para você ir a uma convenção dessas. Primeiro, conhecer jogos novos antes deles serem lançados. Depois você pode competir em grandes torneios de jogos ou encontrar itens maneiros que você nem imaginava que existiam, além de poder levá-los para casa, obviamente. Você também pode conhecer os seus designers, né, os seus autores, os seus artistas, os editores ou as personalidades da mídia favoritos, além de pesquisar uma penca de jogos de tabuleiro diferentes de várias editoras para encontrar algo novo que você possa curtir. E também dá para conhecer outros jogadores com interesses parecidos. Nesse caso ainda, nesse tópico, você pode, quiçá, descobrir um crush ou uma crush que se amarra em jogos de tabuleiro. E nesse desenrolo aí, você pode chamar para ouvir umas palestras ou uns painéis sobre os assuntos que você curte, além de adquirir umas cartas, umas peças, umas expansões promocionais exclusivas para os seus jogos favoritos e, claro, jogar muitos jogos. Mas a real mesmo é que isso são só alguns pontos, porque tem muito mais motivos para você ir curtir e conhecer uma convenção de jogos de tabuleiro. Por conta disso, eu vou listar algumas convenções que são conhecidas e falar rapidamente sobre elas. Infelizmente, eu ainda não fui em nenhuma fora do Brasil, mas eu sonho muito com isso. Assim, de verdade mesmo. É muitão, é pra caramba, é noite e dia. Dreamin', todos os dias. I'm always dreamin'. Se você está começando nesse universo e quer saber quais convenções bombam lá fora, ou seja, quais são aquelas que as editoras costumam reservar para revelar os seus grandes lançamentos, então você vai ter que juntar um pouquinho de grana, assim. Negócio assim. Mais precisamente, você vai ter que juntar o suficiente para fugir do país mesmo, porque não é só o fato de ser em dólar e euro, mas também o fato de que você vai ter que pagar hospedagem, avião, alimentação e muitos jogos, né? Isso é óbvio. Sem contar a possível taxa de sobrepeso das malas. Indo para as convenções em si, a gente tem uma penca delas todos os anos, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Só para você ter uma ideia, na terra do Tio Sam são mais de 300 convenções, enquanto no Canadá são apenas 21 e no Reino Unido 71 convenções. Algumas delas são conhecidas e tidas como de pequeno ou médio porte, como a do BGG, que é a BGG-Con, organizada pela galera do maior fórum de jogos de tabuleiro do mundo, o Board Game Geek. Também tem a Cool Mini or Not Expo, que é organizada pela própria editora, conhecida por ter feito a série de jogos Zombicide. E a Dice Tower Con, com curadoria do canal mais longevo de jogos de tabuleiro dos Estados Unidos. Por outro lado, as feiras grandes que são mega conhecidas são a UK Games Expo, que rola lá em Birmingham, que quem viu Peaky Blinders sabe mais ou menos um pouquinho, né, de onde é que é esse lugar, como é que as coisas funcionam lá, tudo na base da faca e tal, que rola no Reino Unido e costuma juntar umas 20 mil pessoas. Além da UK Games Expo, a gente tem a Gen Con, mas nesse caso ela rola em Indianápolis, nos Estados Unidos, e já tem tido mais de 70 mil pessoas por evento. Aliás, ela é a convenção mais antiga de todas, tendo começado em 1968 com apenas 96 pessoas. E por fim, a tradicional e aguardadíssima Spiel, que fica em Essen, na Alemanha,
que, para quem ainda não sabe, a Alemanha é o berço dos jogos de tabuleiro modernos. É comum, inclusive, o pessoal chamar essa convenção de Essen e não de Spiel, que quer dizer jogo em alemão. Normalmente é em Essen e na Gen Con que você vai ver os maiores lançamentos futuros sendo divulgados. Só para você ter uma ideia, Essen, em particular, é como se fosse a Comic Con de San Diego dos jogos de tabuleiro. Tanto é que no último evento pré-pandemia foram 200 mil participantes na feira. Falando em pandemia, realmente a situação complicou em 2020, porque parte da graça das convenções é você tá lá, né? Você poder tocar no jogo, conhecer tudo pessoalmente, jogar com a galera, sentar numa mesa, ficar pé da vida porque perdeu de lavada de um alemão com a metade da sua idade. Mas, de alguma forma, Essen e Gen Con deram um jeito, né? Porque a vida acha o seu caminho, acha o seu jeito. Né? Aprendi isso no Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Que a vida acha o seu caminho, acha o seu jeito. Acha o seu jeito. Ano passado, as duas maiores feiras aconteceram de maneira online, que, aliás, tem sido algo que tem começado a ocorrer com cada vez mais frequência, graças às plataformas como o Board Game Arena e Tabletopia, que a gente até já falou num vídeo de indicações aqui do canal. Existe até uma iniciativa aqui no Brasil chamada Ludifique, que fez toda a intermediação dos criadores de conteúdo nacionais com essas duas convenções de jogos no ano de 2020 e também em 2021. Aliás, o De Quem é a Vez participou das duas, o que foi uma grande honra pra gente. Falta só a pandemia e a grana melhorar pra gente conseguir pôr os pés lá de maneira presencial. Que eu não sei se eu já falei, mas é um grande sonho meu. Ó, Loki, olhai por nós, Loki. Ai. Mas você deve estar se perguntando, e o Brasil nessa história toda? Pode acreditar que a gente não faz feio. Todo ano, desde 2015, rola o Diversão Offline, que é o maior evento do gênero da América Latina. Começou no Rio de Janeiro, mas como a nossa cidade não sabe dar valor à sua prata da casa, atualmente a feira ocorre em São Paulo. A última edição presencial aconteceu em 2019 e o De Quem é a Vez, inclusive, fez toda a cobertura dela. O DOF, como é chamado pelos íntimos, é cheio, mas é na medida certa, porque não fica aquele negócio nível CCXP que não dá nem pra andar direito. No DOF dá pra você curtir os jogos, conhecer gente nova, ver os painéis e, inclusive, acompanhar o Prêmio Ludopédia, que antes da pandemia acontecia presencialmente no Diversão Offline, mas que em 2021 rolou aqui no canal. Infelizmente, por conta da maldita Bem que eu pedi uma pastilha. Covid, assim como com as outras convenções, não tivemos o DOF em 2020, mas é possível que ocorra em novembro de 2021 e quem sabe a gente não se encontra por lá usando máscara. Aliás, antes de você ir para uma convenção dessas, tem algumas coisas que é importante você fazer e saber. Ok, se tudo o que eu falei convenceu você, então é importante que você tenha em mente o seguinte checklist para se preparar para ir a uma feira de jogos de tabuleiro. Antes de mais nada, óbvio, você tem que comprar o seu ingresso, né? Que normalmente é um crachá que você pendura, grandão e tal. Tem algumas convenções que duram 1 ou 2 dias e só tem uma opção de crachá. Mas tem outras que permitem que você compre crachás para dias específicos ou apenas para o fim de semana. Como a maioria das convenções ocorre durante a semana e nos fins de semana, você vai precisar decidir o que funciona melhor para a sua programação. A compra de um crachá geralmente é simples e pode ser feita online ou mesmo no dia da feira, mas cuidado, porque esses ingressos para convenções esgotam muitas vezes bem rápido. Com o ingresso em mãos, o segundo passo é descobrir como não ser um mendigo na cidade em que o evento vai acontecer. Ou seja, caso você não more no local da convenção de jogos ou não conheça alguém que more, tente reservar um hotel ou um Airbnb com antecedência, porque vai ter uma penca de gente como você querendo fazer a mesma coisa. E se deixar para cima da hora, você vai acabar pagando muito mais caro.
Lembra sempre que o dinheiro perdido com desatenção podia estar sendo gasto em jogo. No caso das feiras internacionais como o Essen e Gen Con, normalmente os hotéis são as melhores opções por ficarem perto da feira e terem um esquema já fechado com elas, com as próprias feiras. Porém, é uma verdadeira loteria para conseguir pegar um quarto no instante que o sistema de reserva fica online. Então pode ser bem estressante, mas vale se informar antes no próprio site da convenção. Já o Airbnb costuma ser bem menos estressante, mas provavelmente você vai precisar pegar um carro ou andar um pouco até o local da feira. Resolvido o principal, aí chega a hora de mergulhar mais fundo e buscar pelos eventos específicos dentro da convenção. Cada uma delas tem uma lista imensa de eventos nos quais você pode se inscrever para participar. E eles podem variar de palestras e painéis até torneios de jogos ou mesmo demos desses jogos, além de muitas outras possibilidades. Alguns eventos vão custar uma grana extra, enquanto outros vão ser de graça. A maioria das convenções abre seus eventos para pré-inscrições e muitos deles lotam. Cada uma das convenções tem um site e é nele que você vai ter um portal no qual você pode entrar para buscar os seus eventos favoritos e se inscrever. Caso você bobeie e não consiga fazer o registro antecipado, às vezes ainda dá para participar do tal evento. A maioria das grandes convenções oferece tipo uns ingressos genéricos, por assim dizer, que é tipo dinheiro de festa junina, que você pode comprar e gastar para entrar nos eventos. Mas, claro, isso depende do evento escolhido não estar cheio. Ah, uma dica importantíssima que eu aprendi com o Caruso lá na Comic Con de San Diego de 2012 é que planejamento é tudo. Essas convenções, especialmente as grandes, podem ser assoberbantes. E se você não souber direito o que fazer, quando você se der conta, cara, acabou a feira e você nem entendeu o que acabou de acontecer com você. Tem duas coisas que podem ajudar você nesse sentido. A primeira é ter certeza de quais jogos você está interessado desde o início. E a segunda é preparar a sua navegação no saguão de exposições. Costuma ser difícil acompanhar todos os jogos que vão ser lançados a cada ano, especialmente com tanta coisa nova pipocando durante a temporada de convenções. Aliás, uma das melhores maneiras de ficar de olho nos novos lançamentos durante as principais feiras é por meio das listas do Board Game Geek Preview. O BGG normalmente lança essas listas 1 ou 2 meses antes de cada convenção principal. Essas listas têm todos os próximos lançamentos de convenções e suas informações listadas por ordem de editora. Esse é um ótimo recurso para identificar os jogos que realmente mais te interessam. Depois de encontrar os jogos que você quer muito, você pode se inscrever para eventos de demonstração ou procurá-los no saguão de exposições. A vantagem de jogar uma demo é que normalmente é algo rápido, é pelo menos rápido o suficiente para você ter uma ideia geral sem tomar todo o seu tempo de feira. Claro, se você quiser jogar o jogo completo ou não quiser esperar na fila da demo ou do demo, sabe, caramunhão, talvez seja melhor se registrar em específico. Talvez seja melhor se registrar em eventos específicos. Agora, nobre paladino ou paladina, se você escolher o caminho do salão principal de exposições, pode ser de grande ajuda se familiarizar com a localização dos estandes que você deseja visitar antes de visitá-los. A maioria das convenções publica um mapa do salão principal com antecedência e você pode até imprimi-lo para botar assim numa mesa, tipo um heist, um assalto que você vai fazer, e aí você vai desenhando o caminho mais eficiente para você. Um outro ponto para você ter em mente é que às vezes pode ser importante priorizar os estandes quentes primeiro. O que isso significa, Rafael? Todos os anos há certos jogos que todos sabem que vão esgotar rapidinho. Então, se você quiser esses jogos, você vai precisar ir nesses estandes antes de qualquer coisa. Às vezes pode ser difícil identificar que estandes vão ser esses. Mais uma dica é conferir as tags das listas de preview do BGG que eu falei agora há pouco, porque com certeza você vai ver que se tiver muita gente afim de um determinado jogo por lá, ele vai bombar. E uma última dica antes de você embarcar para esse tipo de convenção é a mala.
a mala é fundamental. Você leva o mínimo de roupa necessário, mas saiba que tudo pode ser usado para proteger os seus jogos. Inclusive, eu já falei bastante sobre isso, não explica sobre cuidados na hora de transportar jogos. O que acontece nessas feiras é que você acaba com mais jogos do que pretendia, porque muitas vezes são super lançamentos ou estão com preços especiais. Então, pensa sempre que você vai precisar de uns 30%, 50% a mais de espaço do que estava planejando. Quando você, obviamente, for voltar da convenção, já que o jogo ocupa, ou pelo menos costuma ocupar, muito espaço e você não quer que eles voltem frangalhos, não é mesmo? Antes da gente seguir em frente, eu queria pedir para você dar uma olhada na descrição desse vídeo e salvar com carinho o link da nossa loja exclusiva da Amazon, porque eu selecionei vários jogos bem maneiros e só de você clicar nesse link já ajuda o canal. De verdade mesmo, é sério, ajuda mesmo. Depois eu explico mais, mas ajuda. É chegado o dia da convenção e finalmente você vai ficar com os olhinhos brilhando como um cachorrinho feliz da vida em ver o seu dono. Mas vale lembrar que ainda tem os últimos preparativos. Primeiro, leve álcool em gel, ainda mais depois de toda essa pandemia, porque todo mundo vai pegar e vai tocar em tudo quanto é pecinha de jogo, em caixa de jogo, é mão no jogo, é o jogo na mão, leva o álcool. Depois, eu acho que é bom lembrar que 70% do vosso organismo é feito de água, de H2O, então leve água porque se hidratar é bom. E dependendo, obviamente, do tamanho da feira, você vai ficar cansado. Outro ponto que é bom você lembrar é de levar uns petiscos, uns acepipes, uns beliscos, porque eles são uma ótima opção para quem quer comer rapidinho ali, sem ficar muito tempo, né, tendo uma refeição zone e tal. Então pega uma barrinha, tipo barrinha de cereal, né, um negócio rápido, fácil, você bota no bolso, tira do bolso, porque é sempre bom você ter algo para comer. Lembra também do carregador de bateria, que é algo fundamental no século XXI. E, óbvio, né, um mapa físico da feira só por desencargo mesmo, vai que acaba a bateria do celular e você fica sem o celular e acaba a bateria que você levou extra, enfim. E é isso, você está pronto para curtir uma bela de uma convenção de jogos de tabuleiro. Mas, como uma dica extra e final, se você for para algum desses eventos fora da sua cidade natal, especialmente se for fora do Brasil, sugiro que você reserve uns dias para conhecer a cidade do evento ou até mesmo cidades adjacentes. Essen, por exemplo, é perto de vários lugares maneiros e, por mais que os jogos sejam incríveis, vale a pena conhecer o mundo real fora do universo dos jogos de tabuleiro também. Atualmente, o prognóstico começa a ficar um pouco melhor diante das vacinas e da reabertura de tudo mundo afora. Então, é provável que em 2022 os eventos de jogos voltem com força total. E, como eu disse antes, quem sabe a gente não se encontra em um desses por aí. Queria, inclusive, aproveitar para agradecer a Fernanda Sereno, uma das idealizadoras do Diversão Offline, por ter revisado o roteiro desse episódio. Aliás, eu tô falando aqui e nem perguntei, você já participou de alguma convenção? Tem vontade de participar? Joga aí nos comentários as suas respostas para a gente poder trocar uma ideia. Valeu, pessoal!